Bom dia a todos, paz do Senhor, a todos que acompanham o nosso canal, que Deus em Cristo abençoe vocês ricamente. Queria ler nessa ocasião Evangelho de João, capítulo número 4, versículo de número 43, fala da cura do filho de um oficial do rei. 2 dias depois partiu Jesus dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. E chegando-se, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, e lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Glória a Jesus. E aí a gente vai entender que, no desenrolar da história, os homens vão perguntar a os seus servos, dizendo assim: que hora o meu filho ficou bom? Né? E ele vai concluir que foi a mesma hora que Jesus tinha dito a ele, dizendo: vai, desce, teu filho vive. Jesus estava fazendo um milagre no momento e na hora que ele falou, e o homem concluiu que era o poder e a autoridade de Jesus, né, que trazia a cura sobre a vida de seu filho. Vamos dar uma análise dentro desse texto. Glória a Deus. Novamente Jesus se dirigiu para a Galileia dos gentios, lugar onde era cenário profético para Jesus operar seus poderosos milagres. Foi na Galileia onde o Senhor Jesus realizou grandes fatos ou feitos. O profeta Isaías profetizou sobre isso, mesmo antes de Jesus aparecer, que o ministério dele teria uma abrangência e um poder, né, e centralizaria naquela região. Isaías capítulo 9, versículos número 1 ao versículo número 7. Isaías falou sobre o poder de Jesus, né, que ele exerceria na Galileia, e lá na frente o João Batista, pelo Espírito, confirmou essa graça poderosa que Jesus teria e que viria de Nazaré. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 25. Foi no território da Galileia que ele começou a pregar. Observe, foi na Galileia que o Espírito veio sobre Jesus, ungindo e o dando unção para a evangelização com poder e com profunda autoridade. Mateus capítulo 3, versículo de número 13 ao versículo número 17, no momento do batismo de Jesus, em que ele recebe a unção poderosa, que o Espírito vem como forma corpórea de pomba sobre a presença e sobre a vida do Senhor Jesus, e pousa em sua cabeça, no momento em que ele está sendo batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão. Mateus capítulo 4, versículo número 13 ao 17, a gente confirma essa grande verdade. Foi na Galileia que ele chamou os seus primeiros discípulos. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo número 22, ali ele chamou aqueles que seriam os futuros apóstolos. Foi na Galileia que ele fez as primeiras curas em seu ministério. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 24. Foi também na Galileia onde uma multidão começou a se formar para segui-lo. Mateus capítulo 4, versículo número 25. Na Galileia, Jesus era bem recebido. Os galileus criam nele porque viram os sinais que ele, né, fizera quando transformou a água em vinho lá em Caná da Galileia. João capítulo 2 escreve esse grande, né, e o primeiro e o princípio dos milagres de Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Quando o oficial do rei soube que Jesus estava novamente na Galileia, foi ao encontro dele, pois estava com seu filho à beira da morte. A situação era desesperadora. O homem implorava-lhe dizendo: desce
cura meu filho antes que ele morra. Versículo de número 47. Para responder ao pedido do oficial, Jesus foi repreensível, dizendo: se não vides sinais e milagres, vocês não acreditam. Mostrou-lhe ou passou-lhe a sua incredulidade em rosto, antes de operar o sinal, pois sabia que aquela pessoa que estava se dirigindo a ele possuía determinada incredulidade. O homem se humilhou, mesmo incrédulo. Ele vê em Jesus o recurso, o poder, a necessidade, que Jesus seria necessário para trazer a cura de seu filho. Então no versículo 49 nós vemos isso, ele se humilhando. Veja que na segunda resposta Jesus foi totalmente diferente do que na primeira. Ele disse: vai, teu filho vive. Glória a Deus. Então ele delibera a palavra profética, a palavra de cura, a palavra de autoridade. E aí eram determinadas horas no momento em que Jesus estava falando com o homem. E o homem tinha noção de mais ou menos de que hora era aquela que ele estava falando com Jesus. E aquele encontro foi marcado por isso. Veja que o homem creu na palavra de Jesus, mesmo demonstrando a princípio ou tendo em vista, anteriormente, incredulidade, dificuldade de crer. Mas o mestre delibera a palavra e ele, dentro da necessidade que ele tinha, a necessidade obrigou ele a crer, a acreditar. Como é isso? O filho dele estava morrendo. Ele tinha que acreditar em alguma coisa, em algo. E ninguém melhor para acreditar no momento desesperador daquele, em que a morte batia a porta e só o Senhor Jesus poderia resolver o problema. Foi isso que ele fez. Glória a Deus. É muito bom quando a gente vai à pessoa certa. Você já foi a pessoa certa para levar o seu problema? Já conversou com ele? Já falou com ele? Eu aconselho você a procurar Jesus. Ele é a pessoa certa para ouvir você. Não vai lhe julgar pela aparência, não vai lhe julgar pelos seus erros, vai conversar com você, vai dizer o que você deve fazer, vai talvez dizer assim a você também, como disse ao homem também, falar sobre sua incredulidade e dizer: você deve acreditar mais, deve tirar a desconfiança e a falta de fé e a dúvida para que eu possa entrar e fazer o milagre. Porém, ele não vai deixar de atender, mesmo que ele repreenda, ele também lançará o amor, a benignidade e a misericórdia para socorrer a minha e a sua vida, pois o Senhor Jesus é abundantemente misericordioso. Foi ele que mesmo disse: misericórdia quero e não sacrifício, aos fariseus com indeterminada conversa com eles. E voltando para o texto, embora Jesus não desceu com eles, ou com o homem com ele, as palavras de Jesus desceram com o homem. As palavras de Jesus possuíam infinitude de autoridade, muito poder e autoridade. O teu filho está vivo. O homem perguntou-lhe que hora foi isso que aconteceu quando os servos anunciaram que o seu filho estava bom. E eles disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. O homem entendeu que foi naquela mesma hora em que o mestre falou: teu filho vive. Então ele contou-lhe que tinha encontrado com Jesus. E todos se alegraram e se converteram ao maravilhoso ensinamento do mestre e aderiram com certeza à fé pregada pelo Galileu Jesus de Nazaré. Queria encerrar dizendo para você que é muito importante a gente crer nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus, elas transformam, elas têm um poder transformador. Jesus não é qualquer personagem, como alguém diz na história. Ele não só é um herói histórico e não só um revolucionário, como muitas pessoas pregam. Ele não só é uma pessoa, um profeta. Ele é tão mais poderoso do que isso. Embora ele seja, em sua magnitude, em seu poder e glória, o grande Messias de israelita, ele consegue ainda ser algo ainda mais poderoso, mais infinitude, porque ele se torna o nosso Salvador. Aquele que nos redime do pecado. E quando a gente fala sobre remissão, salvação e libertação através de Jesus, ele salva a todos universalmente, em todas as gerações e em todas as épocas. E a ele é dado o poder, todo o poder, a quem nenhum outro é conferido essa autoridade. Então Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Foi ele mesmo que disse:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ao ressuscitar, ele designou, nomeou, não é? E comissionou aquela comitiva para a pregação da evangelização e continuar a missão que ele tinha começado. Então quero dizer para você que é importante. O Senhor Jesus continua sendo o mesmo, acompanhando seus verdadeiros seguidores, em sua presença através do Espírito Santo, curando as pessoas, batizando com o Espírito Santo, renovando as pessoas, ministrando dons espirituais através do Espírito Santo, conforme a sua vontade e o seu querer. Então, o Senhor Jesus permanece sendo o mesmo. Talvez você não seja o mesmo, nem eu seja o mesmo, mas o Senhor permanece sendo o mesmo. E agora, nós, dentro da nossa fraqueza e conhecendo nossa facilidade, o que nós devemos fazer? Nos posicionar, colocar propósito, ir para a oração, buscar o poder, buscar a autoridade, buscar a intimidade, crescer mais em intimidade com o Senhor, levar uma vida mais a sério de um cristão que está rendido à vontade e ao senhorio do reino de Deus, para que a sua justiça seja buscada em primeiro lugar e nós possamos ver os sinais e as operações do nosso Mestre querido atuando também em nossos dias, na nossa atualidade. É isso que eu quero dizer para você. O Senhor está dizendo para você também, vai. E aquele problema que você acha que não pode ser solucionado, eu posso resolvê-lo. Vai, desce e confia na minha palavra, porque eu posso estar já trabalhando do outro lado, sem você estar percebendo, e já está mudando o cenário e tornando ele favorável ao seu e ao meu respeito. O Senhor Jesus está dizendo assim a você, vá para a oração, vá para a igreja, vá para o culto de pregação, vá para a evangelização, vá e faça aquilo que que eu coloquei no seu coração para você fazer. Faça a obra de Deus, faça o trabalho do Senhor e Ele vai cooperar com você, atuando com as suas maravilhas e seus milagres. Eu acredito nisso, e você que acredita aí, que está me ouvindo e tem fé, diga assim, eu também creio, irmão João Paulo. Eu acredito, o Senhor é poderoso, está fazendo algo grande na minha vida e na vida da minha família. Quem crê, recebe essa palavra, toma posse dela, porque o Senhor está dizendo assim, teu filho vive, aleluia, glória a Deus. E o teu filho, se estiver morto e você estiver orando por ele, ele vai receber vida de Deus. Ele vai receber ressurreição espiritual. Ele vai ser tocado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que conhece a estrutura do seu filho mais do que eu e você, o Senhor Jesus vai operar um grande milagre, porque vai trabalhar na sua mente e vai, glória a Deus, restaurar aquele que está quebrado, aquele que está rachado. O Senhor trará renovação espiritual, trará de novo o ânimo e a força e o poder espiritual para a ressurreição de uma renovação espiritual na sua vida. Eu queria encerrar dizendo para você que está me ouvindo, o Senhor Jesus está dando essa palavra para você. O endereço é o teu coração. E o Senhor está dizendo para você, você deve crer. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que muita gente diga que não, ainda que o cenário diga que está tudo perdido, você deve continuar crendo e confiando, porque eu sou fiel para operar dentro dos impossíveis que há na sua vida. O Senhor está dizendo assim, é dentro do impossível, do difícil, que eu faço algo por ti, beneficio você na terra e mostro para alguém que eu sou contigo na tua vida e que eu me importo com tudo que você se preocupa e eu estou interessado a resolver o grande problema que você está enfrentando. Receba essa palavra de fé, receba essa palavra de cura, essa palavra de bênção que abençoa a tua vida através do poder do Espírito Santo nessa manhã, e você está sendo abençoado e tocado por Deus nesse momento agora em que eu falo a palavra do Senhor. Concluindo dizendo a você que a hora em que o mestre falou, então, é no momento que ele quer resolver, que ele decide resolver, que todas as coisas que estão difíceis da frente saem, tudo se encaixa e Deus resolve o problema e faz um grande milagre na minha e na tua vida. Que você possa confiar nisso, porque o Senhor está fazendo algo grande na sua história. Deus abençoe a todos os inscritos. Deus abençoe a todos vocês que sempre têm nos acompanhado. Que o Senhor Jesus te dê um sábado abençoado e um dia cheio do Espírito Santo.